Mas vamos lá, gente, olha só. Rafael, como eu falei aqui, ele é pregador da palavra. Não é assim, quem não conhece Rafael, não é aquele negócio que a gente está fazendo um negocinho para ajudar o irmão. Não, ele não precisa disso. Deus já capacitou, Deus já derramou sobre a vida dele esse dom, né, esse talento. E, enfim, eu queria te deixar agora aí você ser usado por Deus. Você está bonito aqui, estou vendo que você está legal, está bonito, o cabelo está na régua. Você pode falar ali para a câmera ali, ó, e pode deixar a gente te usar nesse momento, filho. Pastor, uma palavra que tem ardido no meu coração nesses últimos dias, Lucas capítulo 1, verso 8, diz assim, ora estando ele a exercer as funções sacerdotais perante a Deus, na ordem do seu turno, segundo o costume do sacerdócio, houve-lhe por sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, que toda a multidão do povo orava da parte de fora à hora do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo, ficou turbado e apoderou-se dele o temor. Olha o verso 13. Mas o anjo lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de João. Pastor, tem 3 tópicos muito, muito bonitos que Deus tem falado comigo, e isso vai muito no momento que nós estamos vivendo no Evangelho, porque aqui refere-se a um homem que ele era sacerdote. Zacarias, ele era sacerdote, vinha descendência de Abiás, e Abiás, na cronologia de Davi, lá em 1 Crônicas, capítulo 24, ele decide separar os sacerdotes em 24 grupos. O grupo ou a turma de Abiás era o 8º da classe. Era a 8ª da classe e tinha um sorteio que eles faziam para poder ver quem iria lá exercer a função no período de uma semana. Zacarias era um homem que era temente a Deus e ele tinha um sonho assim como a sua esposa. O problema é que eles estão avançados de idade e a sua esposa é estéril. A sua esposa vem de uma família sacerdotal, ele era sacerdote, e a cultura judaica vai dizer que um sacerdote que não era casado não tinha tanta influência, ou as pessoas não davam tanto ouvido para eles, para aquilo que eles falassem. Ou se um sacerdote fosse casado, mas não tivesse filhos, eles também não tinham o apoio e a certeza de tudo aquilo que ele falasse, o público não iria dar tanta certeza por ele ser casado e não ter filhos. Só que o texto vai dizer que Zacarias, mediante a esses fatores de não ter filho, pois a sua mulher é estéril, e ele arregar uma função que precisava ter respeito da sociedade, a Bíblia vai dizer que aprove Deus que ele fosse sorteado para servir no altar do Senhor. Isso daqui mexe muito comigo, me chama muita atenção, eu tenho certeza que falará contigo. Zacarias, mediante esses turbilhão de problemas, de não poder ser pai, de ser velho, de ser ancião, Zacarias sai de casa com um propósito, e o propósito dele é: eu vou para o altar servir o Senhor. Nós precisamos entender que as frustrações que nós carregamos ou que nós sofremos não podem servir de desculpa para que a gente sirva ao altar. O problema é que nós estamos vivendo uma geração que, se a gente amanhecer com uma dorzinha de cabeça, a gente não quer mais ir para o culto adorando o Senhor. A gente dá uma topada na rua, pastor. A gente fala, não vou para a igreja porque hoje eu estou atribulado, hoje eu estou estressado, porque uma topada não era para a pedra estar ali. Só que Zacarias, ele me mostra que as dores, frustrações, ou aquilo que alguém vai dizer acerca dele e da família dele, não podem paralisar a chamada que ele tem para exercer. Então Zacarias corre para o altar, e quando Zacarias está servindo no altar, o texto vai dizer que o anjo do Senhor apareceu à direita e disse: eu ouvi a tua oração. Mas pastor, o texto aqui não relata que Zacarias está gritando, clamando: Deus, eu quero um filho, Deus, eu preciso deste milagre. Não.
Zacarias não pede nada em voz alta. Zacarias coloca um propósito no coração e vai servir o altar, porque Zacarias entendeu. E se eu ficar em casa me lamentando por aquilo que eu não tenho, eu nunca vou conseguir aquilo que eu preciso e aquilo que eu sonho. Então, o recado de Deus para você que está nos assistindo aí é: não dá desculpa. Chegou o tempo da gente parar de ficar inventando problemas para a gente não estar servindo o Senhor. Essa é a última geração, é a última hora. Cristo está à porta, está prestes a nos buscar. E a palavra que eu deixo para você aí é: até quando as suas frustrações vão te afastar do projeto que Deus tem para a tua vida? Zacarias, pastor, ele rasga as frustrações, ele fala: as frustrações vão voltar. Ele serve no altar. E olha interessante, e agora vai doer só um pouquinho. Olha o que diz: enquanto Zacarias estava servindo, olha o verso 10, e toda a multidão do povo orava da parte de fora. Vamos lá? Zacarias está servindo, mas tem o povo orando do lado de fora. E isso me chama a atenção, sabe por quê? E a geração que a gente está vivendo, a minha geração, qual eu faço parte, é uma geração que, se eu não tiver a oportunidade, eu não oro por quem está tendo. A nossa geração se tornou uma geração egoísta, a qual nós achamos que o altar de Deus se tornou o palco do Raul Gil, a qual quem vai cantar, é alcançar os tons, é fazer o melhor médio, é cantar a melhor canção, é cantar uma canção que vai virar o culto, para mostrar que é mais capacitado do que o outro irmão. Só que o texto me ensina algo fundamental do que é um culto a Deus. O que é um culto a Deus? É não ter ciúme daquilo que Deus entregou para o meu irmão. Sabe o que o povo está fazendo, pastor? O povo está falando assim, ó: já que a minha vez de servir não chegou, eu vou orar por quem está servindo. Porque Deus está tanto tempo sem falar com o povo, e o povo entendeu: se o único jeito de Deus falar para a gente for através de Zacarias, a gente ora para que Deus use Zacarias. Porque a gente entendeu: é melhor Deus estar falando através do meu irmão do que eu tentar fazer do meu jeito e Deus continuar em silêncio. Então, um recado para os meus amigos pregadores aí, meus amigos cantores, instrumentistas: entenda que nunca foi sobre quem canta, nunca foi sobre quem prega, nunca foi sobre quem toca um instrumento, nunca foi sobre quem está na direção do culto ou do podcast. Sempre foi sobre Cristo, sempre foi sobre a graça dele. E a graça dele não escolhe os capacitados, mas capacita aqueles que eles escolhem. O povo ora, dizendo: Deus usa Zacarias, responde a Zacarias. Porque Zacarias, pastor, eu encerro, Zacarias é alguém que tem ministério, mas não gera filhos. Zacarias é alguém que faz a obra no dia de hoje, canta, prega, roda, marcha, pula de um pé só que não gera filhos. Aí sabe qual é o nosso erro, gente? Eu sei que dói isso aqui um pouquinho, mas é de Deus. A gente posta, a gente que prega, eu que prego, o pastor que prega, a gente posta no final assim, ó: olha quantas almas aceitaram Jesus através da mensagem. Mas a pergunta é: quantos são seus filhos? Quantos filhos você tem gerado? Zacarias é alguém que faz, mas não é filho, não tem filho, não gera filho. E a nossa geração se tornou uma geração estéril. O que é uma geração estéril? Uma geração que não produz, não pode ter filhos. A gente acha que uma alma que aceitou Jesus, ela aceitou Jesus, agora ela vai caminhar com as suas próprias pernas, ela vai vir no culto. A mãe nunca vai abandonar teu filho no meio do caminho. A Bíblia diz que a mãe pode se esquecer, ainda que a mãe se esqueça. Cristo, Deus, Ele nunca se esquecerá de nós. Então eu faço um apelo nesta oportunidade que eu estou tendo aqui para você que está nos ouvindo. Comece a gerar filhos. Rafael, como eu faço para gerar filhos? Eu preciso ter uma foto no cartaz, eu preciso ser famoso, eu preciso pregar 1h30, 2 horas, eu preciso ter milhares de seguidores. Não. Gerar filhos é você mostrar na prática o que é amor de Cristo. O pastor disse algo interessante aqui. Muitas das vezes, as nossas atitudes vão falar mais do que as nossas palavras. As pessoas que passam por nós nos conhecem como cristão não pelo que falamos, mas pelo nosso caráter, pela nossa índole, por aquilo que nós somos. Como o pastor sempre diz aqui na nossa igreja, a gente pode andar de cabeça erguida, sem ter medo de olhar, sem ter medo de cumprimentar. Porque aquilo que nós somos reflete para quem nos vê. A nossa vida, ela é um palco
E as nossas atitudes vão fazer, ou a gente recebe os aplausos, ou a gente recebe os tomates, as pedras, né? Então, um apelo que eu faço nessa noite: chegou o tempo da igreja gerar filhos, chegou o tempo da igreja salvar almas, chegou o tempo da gente largar o sofisma, a soberba, o orgulho. Larga isso, não. Chega de perder tempo com aquilo que não acrescenta nada na nossa vida. Zacarias sofre porque não pode gerar filho, mas ele está servindo. Aí Deus vê a intenção do coração dele e Deus libera uma palavra: você vai gerar. Eu termino com esta palavra, profetizo sobre a tua vida, e você irá gerar filhos para o altar. Profetizo que você gerará filhos, e os seus filhos gerarão outros filhos, e assim, consequentemente, nós vamos povoar o céu, né? E o nome do Senhor vai sendo glorificado. Amém?